pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente começar o nosso tema de hoje, do nosso dia 14, da nossa leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos, eu quero perguntar de onde que você é, quem está me assistindo, coloque aqui nos comentários o que que você tem achado desses vídeos, o que que Deus tem trazido ao seu coração nesses 14 dias aí que a gente já está meditando num tema tão importante, que é sobre a questão da nossa identidade, do nosso propósito, por que que a gente está aqui, qual é o sentido de tudo isso. Eu tenho recebido alguns testemunhos já, alguns feedbacks de vocês e tem sido muito legal. É muito lindo ver o quanto que Deus trabalha na nossa vida. Então, eu quero saber de onde é que você é. Tem algumas pessoas que estão me perguntando onde é que eu sou, porque aqui no vídeo eu não coloco nenhuma descrição, né, a respeito de mim. Mas enfim, eu me chamo Jaque e eu sou gaúcha, moro no Rio Grande do Sul, moro na cidade de Três Coroas. Inclusive já tô aqui com o meu chimarrãozinho aqui, porque aqui já tá começando a ficar friozinho. Então a gente já começa a se agasalhar, tomar um mate para poder esquentar. Então, eu espero que você esteja sendo abençoado com essa série de vídeos. Se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp, então entre em contato comigo. Eu vou deixar aqui embaixo aqui na descrição do vídeo, alguns meios de você entrar em contato comigo através do meu Instagram ou através até do meu próprio e-mail. Certinho? Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre um tema bem especial. Eu confesso que neste exato momento da minha vida eu estou passando por um momento assim. Não tenho vergonha de falar, né? Nós somos cristãos e isso acontece. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso, mas é quando Deus parece distante. Deus existe e ele é real. Você sabia disso? O autor ele traz no livro essa pergunta. E eu fiquei pensando assim pra mim, mas que pergunta, mas é claro que eu sei que ele existe. Eu sou cristã, eu tô aqui fazendo vídeos, você que tá aí tá assistindo os vídeos, então você desperta o interesse por esse tipo de assunto, então obviamente você é um cristão. Mas será que a gente realmente vive assim? Com essa convicção de que Deus existe, de que Ele é real? Porque é muito fácil a gente adorar a Deus, é muito fácil a gente se aproximar de Deus quando tudo vai bem. Quando Deus provê a comida, quando Deus provê a saúde, quando a nossa saúde está ok, quando a nossa família está tudo certo, quando a gente está em situações felizes. Mas nem sempre as coisas vão bem. Tem alguns dias que são nublados e como que a gente faz para continuar adorando a Deus nesses dias assim não tão agradáveis? Em dias que tiram a nossa paz, dias que roubam a nossa alegria. Quando Deus parece distante, o que, que é que a gente faz? Quando Deus parece que está assim, milhões de distância da gente. O autor traz no livro que a mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças a Ele mesmo durante a provação, confiar nele mesmo quando a gente está cheio de dúvidas, tentações e se render a Ele mesmo quando a gente está sofrendo. E mesmo assim continuar amando ele. E isso é uma tendência nossa quando a gente está numa situação ruim, de dor, de sofrimento, onde a gente normalmente quer resolver as coisas na força do nosso próprio braço. A gente tem muita dificuldade em se render a Deus e confiar nele, mesmo nesses momentos tão difíceis. Com exceção de Jesus, Davi provavelmente foi a pessoa que mais teve uma amizade íntima com Deus. O Senhor, ele teve prazer em chamá-lo um homem segundo o meu coração. E mesmo assim, quando a gente lê lá toda a história de Davi, vários diálogos que ele teve com Deus, muitas vezes ele reclamava de uma aparente ausência de Deus, digamos assim, quando Deus ficava em silêncio com ele. E é óbvio que Deus ele não havia abandonado Davi. A mesma coisa como ele não abandona mim, como ele não abandona você. Ele nos prometeu diversas vezes, durante toda a Bíblia, ele fala diversas vezes que ele jamais vai nos abandonar, que ele jamais vai nos rejeitar. Mas tem uma coisa que Deus não nos prometeu, é que a gente sempre vai sentir a presença dele. Muitas vezes a gente ora, a gente entoa cânticos, a gente lê a palavra, enfim, a gente realmente está buscando a Deus, mas parece que existe um vazio, um silêncio, um eco assim enorme dentro da gente, que toma conta da nossa vida. E isso tem vezes que dura algumas horas, a gente passa um tempo do dia assim, mas tem vezes que dura dias, e às vezes dura semanas, e tem vezes que dura meses. Esse vazio, essa coisa assim, parece que Deus está muito longe da gente. Aí a gente busca, será que eu estou em pecado? Aí a gente confessa todo tipo de pecado que pode existir, porque pode estar impedindo a nossa comunhão com Deus.
e muitas vezes nada acontece. E a gente pode ficar se perguntando, nossa, mas o que será que tem de errado comigo? Mas na verdade não existe nada de errado com a gente. Na verdade, isso é uma parte da nossa vida acontecendo. Essa é a vida do cristão. A gente vai passar por um certo processo de amadurecimento espiritual, de amadurecimento na nossa amizade com Deus, e todo cristão passa por isso. Pelo menos uma vez na vida, alguém vai passar por essa situação desse silêncio de Deus, desse como se Deus parecesse distante, mas na verdade ele é. Mas, assim, contudo, esse sentimento de abandono e de um certo afastamento de Deus não tem nada a ver com pecado. E sim, às vezes, o doutor traz aqui que é um teste de fé que a gente vai ter que passar, que a gente vai ter que enfrentar. E é nesses momentos em que a gente precisa começar a pensar: será que eu consigo amar a Deus em meio a toda essa tempestade que eu tô vivendo? Será que eu consigo amar a Deus mesmo ele não aparentemente estar aqui comigo e quando ele está em silêncio? Será que eu consigo obedecer? Será que eu consigo adorar, confiar nele, mesmo quando eu não sinto a sua presença? Quando não existe evidência nenhuma da ação divina dele na nossa vida. A gente sabe que tem ação divina, mas assim, quando a gente, a princípio, não tá conseguindo enxergar as coisas. E é muito comum, assim, que o cristão, que ele busque uma experiência com Deus. E isso não tá nada de errado, tá, gente? Todos nós devemos procurar ter momentos marcantes, assim, com Deus. Mas o problema é que muitas vezes quando as pessoas se tornam dependentes dessas experiências. Quando, digamos assim, aquela experiência com Deus acontece, uau, Deus está aqui. Agora, quando ela não acontece, as pessoas se sentem frustradas ou achando que Deus abandonou. Não que ter essas experiências seja ruim, eu volto a dizer, a gente precisa buscar sim ter momentos marcantes com Deus, mas a gente não pode ser dependente dessas experiências e sim sermos dependentes de Deus, porque Deus ele tá sempre presente, mesmo que a gente não perceba a ação divina de Deus na nossa vida, ela é profunda demais para ser medida por só emoções. Ah, então se eu sinto, Deus está. Se eu não sinto, Deus não está. Deus, ele quer com que a gente sinta a presença dele, sim, mas antes disso, ele quer muito mais que a gente confie nele. O que agrada a Deus não são somente as nossas emoções. A gente viu, acho que foi ontem ou anteontem, que os sentimentos e as emoções sempre vão estar ligados à adoração, certo? E não tem problema nenhum nisso. O nosso relacionamento com Deus, ele como qualquer outro relacionamento, vai ter emoção, vai ter sentimento envolvido. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, o que agrada a Deus é a fé. Não se eu estou sentindo a presença dele ou não na minha vida. Então, como que a gente faz para louvar a Deus quando a gente não compreende o que está acontecendo na nossa vida e Deus parece distante, quando Deus parece em silêncio? Eu confesso que eu atualmente na minha vida eu não estou entendendo algumas coisas que tá acontecendo, né? E eu às vezes eu sinto que Deus está em silêncio comigo. Eu não sinto que Deus está distante, mas eu sinto que Deus está em silêncio, tipo assim, agora eu vou deixar tudo quietinho, daqui a pouco a gente conversa. Mas para mim tá tudo bem, porque eu sei que Deus está presente na minha vida e isso não é mais uma questão. Mas eu consigo compreender quando você se sente abandonado por Deus, como se ele não tivesse mais aqui. E como que a gente faz para continuar amando Deus, né? Porque é muito difícil permanecer numa amizade quando ela tá em crise. É muito difícil a gente manter os olhos em Jesus quando, na verdade, os nossos olhos estão cheios de lágrimas, quando a gente está sofrendo. Mas a gente pode ver como Jó se comportou. Então, eu quero que você dê. Aqui a gente vai trazer várias passagenzinhas, vou colocar aqui no rodapé do vídeo, várias passagens sobre Jó. E eu quero que você abra sua Bíblia e leia todas essas passagens aqui, que tudo vai fazer sentido. Mas o autor traz 4 passos, assim, digamos, 4 dicas que ele dá de que a gente pode fazer quando Deus parece em silêncio. E a primeira delas é ser sincero com Deus, é dizer para Deus o que a gente sente, derramar o nosso coração para Ele, descarregar todos os nossos sentimentos. Quando Deus parece distante, o que Jó fez? Jó clamou a Deus. Então, Deus ele tem condições sim de lidar com todas as suas incertezas, com todas as suas confusões, com o nosso sofrimento e ele consegue lidar inclusive com a nossa raiva. Quando a gente admite para Deus o nosso desespero, na verdade a gente está fazendo uma declaração de fé. A gente está dizendo, ó, eu estou desesperado e eu estou aqui te contando isso, eu estou confiando em ti, né, de que tu consegue acolher esse meu choro, de que tu consegue acolher esse meu desespero. E crer que Deus vai sim nos acolher nos seus braços.
A segunda dica que o autor traz é concentrar, que a gente precisa se concentrar que Deus, ele é imutável, que independente de qualquer coisa que a gente esteja vivendo na nossa vida, que Deus sabe o que a gente sente e ele não muda. A gente precisa se apegar no caráter de Deus, de que ele é fiel, de que ele é amoroso, que ele repara em cada detalhe da nossa vida, que ele tá no controle, que em nenhum momento as coisas fugiram do controle dele e que ele tem um plano para nós e que ele quer nos salvar. Muitas vezes a gente se concentra nas nossas emoções, no nosso sofrimento, e isso é normal. Nós somos seres humanos, a gente tá sofrendo. Mas a gente precisa se apegar ainda mais no caráter de Deus, no que a palavra de Deus fala de quem Deus é. E de que ele não muda, de que ele é fiel para nos amparar. E uma das coisas assim que eu, pelo menos, sempre penso para mim quando eu me sinto numa situação assim, é a promessa de Deus de que ele nunca vai nos desamparar, de que ele vai ficar com a gente até o último dia. E é nisso que eu me apego. Independente do barulho que está acontecendo aqui fora, de todos os problemas que estão acontecendo aqui fora. A terceira dica é confie que Deus cumprirá o que ele prometeu. Quando a gente está lá no meio do deserto, quando nada está acontecendo, quando as coisas estão difíceis, é muito difícil a gente confiar, mas nós devemos confiar nas promessas que Deus nos deu e não nas nossas emoções. Procurar, assim, entender o que Deus está querendo nos levar a entender sobre o propósito dele para a nossa vida. Eu sempre acredito que Deus, ele, quando a gente passa por desertos, Deus, ele tá querendo nos levar num nível um pouquinho mais profundo de maturidade, né? Tanto de crescimento espiritual, como também da nossa amizade com ele. Então, o autor aqui, ele traz para nós, pra gente não ficar preocupado com os nossos problemas e não colocar nossa energia nisso, porque muitas vezes a gente coloca muita energia nos problemas e não coloca tanta fé na nossa confiança em Deus, em que Deus vai cumprir todas as coisas que ele prometeu através da sua palavra, que ele cuida da gente. Mesmo que a gente pode não sentir ele. E a gente pode ver Jó em meio de todo o sofrimento que ele estava passando, o que ele fez? Ele se apegou na palavra de Deus. E é essa confiança que fez com que Jó permanecesse fiel, com que Jó permanecesse firme. E a última dica é lembre-se do que Deus já fez por vocês. Por você. Infelizmente, nós temos uma tendência muito grande a esquecer das bênçãos de Deus. Esquecer, assim, de que em algum momento da nossa vida ele nos deu livramento, em algum momento da nossa vida ele nos deu vitória, e a gente acaba se concentrando só no que é ruim. Mas eu quero encorajar você a lembrar de todas as vezes que Deus pôs a mão na sua vida em situações que você estava vivendo e ele te deu vitória. Lembre-se de todo o sofrimento de Jesus. Isso aí é uma coisa, gente, maravilhosa para a gente lembrar quando a gente está passando por um momento difícil. Lembrar do sofrimento de Jesus, de tudo que ele passou por causa do amor que ele tem por nós. Jesus, ele foi humilhado, ele foi açoitado, ridicularizado, escarnecido, ele foi tratado como, da pior maneira possível, ele foi tratado como um animal. E isso tudo para quê? Para assumir uma culpa que era minha, uma culpa que era sua. Ele tirou de nós todo o pecado e ele nos conectou de volta ao Pai. Então, vamos lembrar, gente, de tudo que Deus fez por nós, de tudo que ele promete para nós através da sua palavra, de tudo que ele fez por nós, assim, para com que a gente pudesse ter uma nova vida, para com que a gente pudesse se reconectar de volta ao Pai, para com que a gente pudesse viver. Jesus deixou para trás todas as coisas da vida dele. E ele sim seguiu firme no seu propósito para nos dar salvação. E para que neste exato momento, eu e você, a gente pudesse desfrutar de uma amizade com Deus, mesmo quando Deus parece distante, mesmo quando Deus parece estar em silêncio, quando Deus nos abandonou, sendo que na verdade Ele nunca nos abandonou. Eu sempre penso assim, que nem nesse momento que eu pelo menos estou vivendo agora. Quando a gente está vivendo assim um momento de deserto, de silêncio de Deus, a minha pergunta é essa, que foi a pergunta ontem à noite, por exemplo, que eu fiz para mim. O que eu posso aprender com essa situação? Ok, Deus está em silêncio. Eu sei que Ele não me abandonou, mas Ele está em silêncio. O que eu posso aprender dessa situação? O que Deus quer me ensinar? Isso é muito mais inteligente, gente, do que a gente ficar murmurando e tentando entender o porquê isso, o porquê aquilo, o porquê que está acontecendo essa situação. Da gente pensar o que eu posso aprender com isso,
porque assim mais rapidamente a gente vai amadurecer na nossa amizade com Deus, mais a gente vai amadurecer espiritualmente e poder sair desse momento, porque ele é passageiro, ele não dura para sempre. E a nossa pergunta para reflexão hoje é como que eu faço para me concentrar mais em Deus, mesmo quando ele parece distante. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Eu peço que você comente ele, que você compartilhe ele nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, Instagram, enfim, né, como você acha melhor. Tá certo? Um abraço e que Deus abençoe.